Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor para todos. Bom dia. Prazer poder estar aqui. Deus tem nos dado o privilégio de ser abençoado pela vida do pastor Fernando. Falei até com o pastor Roberto ali, que sempre a gente tem levado ele ali ensinando ao camará, ajudou a gente na escola de líderes e também sempre que a gente tem alguma atividade, daqui a pouco vai trazer mais um convite aí para o Congresso dos Homens. Então tem sido um momento muito bom. A gente tem conhecido melhor a família também. Rebeca é minha marrentinha favorita, né? Então assim, foi muito legal também. Eu não sabia que eu e o pastor Roberto tinha tanta coisa em comum, né? Não só o nome, não só a data de nascer junto, mesmo dia, mas também o futebol, o ministério esportivo e todo esse envolvimento. Então eu sei que você olhando para mim, dá para perceber que eu fui jogador de futebol. Sim ou não? Para onde eu vou, levo a bola guardada na camisa. Então assim, em algum momento na minha mensagem, provavelmente eu vou usar termos muito ligados ao esporte, muito ligados ao futebol. Costumo dizer para as pessoas que o esporte é uma área, um lugar que mais dá para a gente ver quem é crente e quem não é crente. Um ambiente como esse aqui, ele é bem gostoso. Tu senta numa cadeira gostosa, uma música gostosa, um ar-condicionado gostoso, né? Então a paz do Senhor, que você é lindo, você é sorrisão. Mas quando tem aquela caneta, né? Quando você dá aquela cotovelada e você não devolve. Então quando você chega à torcida te pressionando. Então eu costumo dizer que o esporte é um dos locais que Deus me proporcionou de ser trabalhado o meu caráter. Então eu tive algumas pessoas, amigos nossos, que pararam até de jogar futebol, porque o caráter dele não demonstrava Cristo. Então assim foi muito interessante. Eu queria falar um pouquinho de transformação, é um mês de transformação, não é isso? Não é essa palavra? Essa é uma palavra maravilhosa, né? Porque eu acho que o objetivo de a gente ter se encontrado com Jesus justamente foi ser transformado pelo poder dele, amém? Então assim, sempre as pessoas quando encontraram Jesus Cristo, elas foram transformadas. Não teve uma pessoa que não teve encontro com Jesus na Bíblia que ela não foi transformada. A gente viu ali falando sobre a mulher que estava no poço, uma mulher que sai para pegar água no momento que ninguém pegava água, não era um horário específico, já era um horário quente, e aquela mulher, a gente vai ver mais à frente por que ela vai pegar aquele momento. É uma mulher que não queria relacionamento, uma mulher que era até mal vista naquela comunidade. Mas é interessante que aquela mulher, ela se encontra com Jesus, e esse encontro muda totalmente a vida dela, a tal ponto que aquela mulher sai daquela conversa com Jesus, quando os discípulos chegam, e volta para a cidade dela, e começa a falar com os outros. É uma mulher que não queria conversar com ninguém, agora é a mulher que começa a conversar com as pessoas, e começa a anunciar Jesus Cristo, de tal forma, irmãos, que Jesus vai para aquele povoado e fica aquela noite com eles. E olha que interessante, olha o discurso dos homens no final, daquele texto de João 4. Mulher, agora nós cremos nele, não somente pelo que você nos falou, mas agora nós mesmos o vemos. Você consegue entender isso, sim ou não? Tem umas passagens da Bíblia que eu mais amo, que é Marcos capítulo 1, que fala também de um leproso. Você lembra dessa história do leproso? Um homem então que era colocado à margem da sociedade, um homem que não podia estar perto das pessoas. Alguns deles tinham que colocar um sininho no pescoço, balançando ali, para quando alguém chegasse perto, saber que tem um leproso por perto. Mas só que Marcos capítulo 1, versículo 40 até o 45, ele mostra que um leproso se aproximou de Jesus. E ele se aproxima de Jesus declarando: Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder para me curar se o Senhor quiser. E Jesus então, se enchendo de grande compaixão, toca naquele homem e fala: eu quero ser limpo. Ele é totalmente limpo. E Jesus dá um toque nele assim, uma ordem: olha só, não conte para ninguém o que te aconteceu. Vá lá procurar o sacerdote e ofereça o sacrifício colocado na lei de Moisés. Mas olha que coisa linda, no versículo 45 diz que Jesus já não podia entrar em cidades e povoados, porque as pessoas já sabiam que ele tinha curado aquele leproso e queriam estar com ele. Então aquele homem que era colocado à margem da sociedade, o homem que foi tirado do relacionamento com pessoas, a Bíblia não fala quanto tempo, mas o texto deixa claro que quando ele encontra com Jesus Cristo, o que acontece com a vida dele? Ele é transformado. Então ele sai da condição de um leproso para um missionário. Você está entendendo, sim ou não? A grande pergunta para mim hoje, para você é:
o quanto nossa vida já foi transformada desde que a gente encontrou Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que todo dia eu penso e faço quando chega no final do dia, quando bota a cabeça no travesseiro e a gente começa a pensar, caramba, qual foi os sinais que eu dei hoje de transformação para a vida das pessoas? O que minha esposa viu, o que o Timothy viu, o que a Hannah viu, o que aquelas pessoas no campo ali viram? E eu acho que esse é o caminho. Como o pastor Fernando falou, nós temos vivido um tempo que as pessoas pensam que são as melhores do mundo. Temos vivido um tempo onde as pessoas se acham melhores que todo mundo, pela sua condição social. Então as pessoas são medidas por quanto ganha, pelo seu carro, pela sua roupa. Outras pessoas também são medidas pelo seu estudo, pela sua eloquência, por quantos diplomas ela tem colado na parede. E a gente que viveu no contexto de Ásia durante quase 18 anos, todo mundo que chegava na casa de algumas pessoas tinha vários diplomas na parede. E eles falavam assim, nossa, mas cadê seus diplomas? Eu falei, está tudo guardado, não preciso botar na parede, foi adquirido no meu coração. Então tem essa também. Mas infelizmente nós temos vivido um tempo mais perigoso ainda, que isso tem chegado no nosso arraial, dentro da igreja. Pessoas têm se achado melhor por ter a posição A, posição B, posição C, posição D dentro da igreja. Pessoas têm chegado a esse ponto. E é interessante que o texto que foi passado para mim, de Romanos, capítulo 3 foi o 20 ao 23, não é isso? 24. 23. A gente pode ler junto esse texto? Você pode ler comigo? Por isso, mas agora, isto é, vinte e três. Muito obrigado. E é interessante que a gente começa a ver aqui, que nesse contexto que a gente está falando daqui, desse tempo de hoje, não era um tempo diferente em Romanos. A gente vê que esse texto foi escrito por um grupo de pessoas, para crentes, pessoas da igreja, que estavam vivendo esse mesmo momento de crise. Pessoas que se achavam muito melhores por serem judeus. Eu sou muito melhor do que o gentio. Eu sou muito melhor por ter sido circuncidado. Aquele circunciso não é bom. E aí entrava essa crise de pessoas começarem a entender quem era bom, quem não era bom, quem era aquele preferido de Deus, quem não era o preferido de Deus, quem então Deus se relacionava ou quem Deus não se relacionava. Então a carta de Paulo, ele começa a falar, Paulo vai falando. E aí ele entra nesse texto. Principalmente o pedaço que fala, todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então Paulo já começa a dar logo um toque bem tranquilo. Olha só, você que se acha o bambambam, você que se acha então, né, a cerejinha lá do bolo, presta atenção, você pecou também, do mesmo jeito. Você pecou igualzinho, todos estamos no mesmo barco, todos estamos iguais. E olha que interessante, ele começa a falar isso para um grupo de pessoas que talvez você convive também. Pessoas talvez que você convive no dia a dia, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. E talvez você mesmo, de alguma forma ou de outra, já foi mordido pelo bichinho de se achar muito melhor do que os outros. O bichinho já pegou a gente. E para falar a verdade, a gente está até criando ele como bichinho de estimação muitas vezes. Porque numa roda de conversa, numa roda de bate-papo, a gente acha que a gente é muito mais inteligente que todo mundo, não é verdade? Ou só eu que fui mordido com esse bichinho ou tem mais alguém? Dá uma glória a Deus para eu saber se você foi mordido também.
Esse é o caminho. Esse bichinho está mordendo a gente o tempo todo. Esse bichinho está todo o tempo cercando a gente. E vou mais além. O bichinho mais triste que tem acontecido hoje, no nosso arraiar, é que a gente, por pensar que somos muito melhores do que aqueles que nós dizemos do mundo, a gente não tem se relacionado com eles, não tem chegado perto deles. E infelizmente, isso tem levado muito deles não conhecer um Cristo que não faz acepção de... Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós cremos. O interessante é que a gente vai vendo que nesse mesmo texto, ele deixa claro que essa salvação, a justificação, não dependeu deles. Quem é que foi salvo porque é muito bom? Tem alguém aqui, não? Quem é que foi salvo porque estudou muito e fez uma boa prova? Tem alguém, não? Quem foi salvo porque tinha uma conta boa no banco? Ou um cartão de crédito? Alguém, não? Mas todos nós aqui fomos salvos, como diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, fomos salvos pela graça, mediante a... E não vem de obra para criar as obras, não, para que não se gloriem. Irmãos, olha que coisa interessante, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 9, o final ele fala assim, não foi pelas obras para que ninguém se glorie. Porque a glória precisa ser para quem, irmãos? Deus nunca divide a glória dele com ninguém. Costumo dizer para as pessoas que no reino de Deus é o único lugar que não tem promoção. Você entra numa empresa, às vezes você entra como ajudante, às vezes você entra como um setor, daqui a pouco tu vai se esforçando, vai se caprichando, você chega lá em cima do topo. Sim ou não, irmãos? Esse é o nosso objetivo, amém? Dá uma glória a Deus aí. E que em nome de Jesus, esse ano vai ser acontecer a bênção que você está esperando. Esse ano você vai ser promovido, esse ano você vai ter um emprego melhor. Sabe por quê? Tu vai trabalhar muito mais do que os outros. Você vai estudar muito mais. Deus não vai te dar promoção se você não estiver preparado, velho. Deus não é bobo. Presta atenção, Deus não é bobo. Deus não vai abrir porta que você não esteja preparado. Vou te falar para você, vou dar um... Pastor Roberto, se liga essa aqui, Pastor Roberto. Vamos dar essa para você. Um dia chegou um certo rapaz lá na Malásia. Eu estava trabalhando na Malásia. O cara era cozinheiro. E ele virou para mim e falou assim, Deus falou comigo que eu vou jogar no Manchester United. Falei, cara, não sei qual é o Deus que falou contigo, mas não é o tipo de Deus que eu me relaciono. Porque o Deus que eu me relaciono é muito inteligente. E não vai levar um cara que nunca jogou em lugar nenhum para o Manchester United, um dos melhores times do mundo. Pelo menos esse Deus teria que botar você num clube da Malásia, profissional, porque aí você vai ter uma transferência de negócio. Você está entendendo sim ou não, irmãos? Às vezes a gente espera alguma coisa de Deus que não dá para a gente. E não é para a gente a parada. E a gente nem está preparado. E eu falei com ele, cara, Peter, presta atenção, Peter. Cara, me perdoe. Eu não tenho o hábito de falar que Deus falou, não falou. Porque cada relacionamento ele é individual. Sim ou não, irmãos? Quando a pessoa fala que Deus falou, quem é você para falar que Deus não falou? Não é verdade? Mas aquele dia eu caí na atenção e falei assim, cara, Deus não está nisso. Deus vai usar Kaká, que é muito mais habilidoso que você, cara. Deus vai usar outras pessoas que já são jogador. E ele já tinha 23 anos de idade. A gente trabalha no futebol, um cara com 23 anos de idade, na Malásia, que nem no ranking do futebol, nunca jogou profissionalmente, jogar no Manchester United, irmão. Mas é claro que você vai falar daí, pô, mas que pastor cético. Eu creio que Deus faz milagre, amém, irmão? Eu podia ficar aqui a manhã toda contando milhares de milagres que eu vivi no campo missionário durante vários anos. Desde livramento, desde adoção de criança, desde dinheiro que a gente não tinha, desde tudo isso que você pensar. Desde bomba que estourou na igreja que a gente estava e não explodiu nada. Tudo isso eu vivi. Mas não é isso que eu estou falando. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Peter foi. Ele gastou todo o dinheiro que tinha, pegou dinheiro emprestado e foi para onde? Para a Inglaterra. Ficou lá, na frente do onde era o campo de treinamento do Manchester United. Querendo esperar o Alex Ferguson passar para ele falar, eu vim jogar no Manchester United. Você está rindo? Mas é verdade, não é história não. Olha que doido. Irmãos, o Alex Ferguson parou? Fala para mim. Tu acha
Parece que alguém do Manchester United parou para conversar com o Peter. Sabe o que aconteceu com o Peter? Ele só tinha dinheiro para ir. Porque ele estava tão esperançoso que ele ia acertar com o Manchester United. Você consegue imaginar o frio que faz na Inglaterra, irmãos? Ele foi na época das neves. Malásia, um calor, igual aqui. Você consegue imaginar o que aconteceu com o Peter? Sim ou não? Ficou largado, irmãos. Dormindo na rua, sem comer, dormindo, morre, não morre, congelado. Alguém dava uma comidinha, dava uma roupinha. Moral da história, nós tínhamos um amigo em comum lá dele, que era um crente, um homem de Deus mesmo, bem com bastante dinheiro. Pagou a passagem dele de volta para o Peter voltar. Então Peter, ele viveu isso. Nem sei porque o dono Peter, onde estava? O Peter entrou em qual história? Não, onde entrou o Peter, então? Foi o Peter entrou. Hã? Ah, da promoção. Quem falou? Quem foi a promoção? Vai ganhar um Brown depois. Pastor Fernando vai pegar. Então presta atenção. O Peter, na cabeça dele, ele estava preparado para o Manchester United. Irmãos, o Peter voltou. Sabe o que aconteceu com o Peter? Tu acha que ele ficou feliz com Deus? Peter se afastou da igreja. Peter era um líder. Peter era um homem de Deus, que ele treinou para ser capacitado, para usar o esporte, para pregar a palavra de Deus. Então você está entendendo o que eu estou falando? Então a ideia que fala aqui de Efésios é assim, para que ninguém se glorie. E esse texto vem falando para a gente bem claro, vem falando para essa galera gentil, olha só, calma aí, rapaziada, não é assim não. Todos nós pecamos, estamos no mesmo barco. Estamos nessa igreja aqui, ó. Eu que estou aqui em cima, você que está embaixo, quem está lá embaixo, é o mesmo patamar. Alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Somos todos iguais por causa dele. A Bíblia nos mostra, irmãos, o tempo todo que Deus sempre agiu. Deus sempre agiu para que fôssemos resgatados, restaurados e salvos. Nunca foi sobre nós. Você consegue imaginar isso? Esse amor de Deus foi sempre profundo, que sempre foi iniciativa dele e continua sendo iniciativa dele, te alcançar, te mudar, te transformar e te fazer melhor. Nem isso a gente consegue. Você consegue imaginar isso? Nem isso você consegue, nem isso eu consigo. Querer melhorar o meu relacionamento com Deus sempre vem de Deus. É o próprio Espírito que fala comigo. Olha só, Romãozinho, você está caidinho nessa parada aqui, nessa área aqui, está ruim para você, tem que ser transformado. Me deixa agir nessa área sua. Às vezes a gente, quando está muito espiritual, a gente fala assim, fica à vontade, Espírito Santo. Mas quando a gente está na carne, o que a gente faz? Deixa comigo que eu vou dar um jeitinho. É igual ir no médico. Tu vai no médico, o médico fala assim, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tu fala assim, pô, doutor, eu tenho um chazinho lá em casa que minha mãe sempre fez, eu acho que vai ser melhor. Não, deixa comigo essa parada aí. Irmãos, presta atenção. Nunca foi sobre você. A nossa carne sempre buscou o que era contrário à vontade de Deus. Você pode botar Gálatas aí 5,17? Quem está no comando lá é varão ou varô? Lá em cima é varão. Ah, Tokucho? Como é que é? Hã? Tankucho é japonês? Tankucho. Vamos ler. Não é o nome dele não, é apelido, tá zoando. Arthur, pô. Não estou com intimidade para chamar de Tankucho não. Arthur, tamo junto. Mas Tankucho é do que esse negócio Tankucho? Tanque, é jogador. Vamos ler junto? Por quê? Irmãos, presta atenção. Nunca foi sobre nós, porque a nossa carne, ela briga. A nossa carne, o tempo todo, ela luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. É uma luta. Sabe qual é a boa notícia? É que o Espírito está sempre pronto. O Espírito está sempre pronto, irmão. É a melhor hora para ser derrotado, é o Espírito contra a carne, é verdade? Mas olha que coisa interessante. Olha o que a gente está começando a construir aqui. Por que nós somos todos iguais, então? É pela roupa que vestimos? É pelo jeito que pregamos? É pelo jeito que falamos? Não. Mas é porque a graça de Jesus nos alcançou. Todos nós pecamos. Todos nós estamos andando como ovelhas sem
pastor, para perdição. E sabe o que é mais triste? Nesse momento que nós estamos aqui em culto, em adoração a Ele, a nossa carne continua lutando contra o Espírito, mesmo aqui dentro. Quantos pensamentos já passou na sua cabeça que não é com esse culto aqui? A uma corajosa, quem mais? Caramba, tem que cozinhar o quê? Caramba, já botei, será que eu botei a geladeira? Puxa vida, e a roupa de amanhã? Volta ao trabalho, a escola, caramba. Puxa vida, e esses dias, hein? Caramba, perdeu um monte o jogo. Será que vai ser o jogo hoje? Irmãos, a carne é o tempo todo. Hã? Não entendi. E aí, vencimento da conta da internet. Irmãos, presta atenção. É o tempo todo. E aí, olha o que acontece para você entender. Isso no ambiente de culto. Que a gente está aqui. Tu és. Como é que é o resto? A quem a minha alma não reverou. E parece que a gente está lá nas nuvens, não é verdade? Parece que a gente está no auge do nosso espírito. Isso está lutando dentro da gente. E a mente está aí, vazio. Aí depois acontece, a gente sai do culto e fala assim: caramba, o culto foi chatão, né não? Que palavra chata, aquela música, né? Pô, viu aquele irmão? Viu aquela irmã? Pô, pastor Fernando, pô, cara, nada a ver, cabelo dele. Pô, é aquele cara que é careca. Pô, é aquele cara lá, caraca, ele... Irmãos, presta atenção. Se você sair daqui nessa manhã lembrando disso, que o negócio não é sobre você, é sobre o Rei da Glória, já vai ter valido a pena eu ter vindo aqui. Se você sair daqui olhando para o lado do seu irmão, sua irmã que está do teu lado aí, e você conseguir entender que você é igual a ele, e aí não estou falando de igual, similaridade fisicamente, você é homem, mulher, não é isso não. Perante Deus, todos nós fomos justificados pela graça, sem merecimento nenhum. E o pior de tudo, você e eu, dia após dia, a carne grita bem alto para a gente sair de perto desse rebanho. Mas é o próprio Espírito que toma a iniciativa de nos convencer do pecado. Para falar a verdade, irmãos, temos lutado. E sabe o que é mais triste? Muitos de nós temos perdido a batalha, porque nós não queremos andar no Espírito. Temos tentado resolver nossas coisas com a força dos nossos próprios braços. Eu queria que você, se você gosta de anotar, quem gosta de anotar alguma coisa aqui? Você anota esse negocinho, frasezinha? Eu não anoto. Sempre foi um mal meu. Se eu anotar, eu não lembro depois. E a minha esposa é diferente. Minha esposa, se ela não anotar, eu não lembro depois. Então, uma vez, um líder nosso falou assim: ó, Romão, vou te mandar para uma conferência lá no outro país, uma conferência com vários líderes, e eu quero que você anote tudo que você vai ouvir lá. Eu falei assim: então não me mande, que eu não vou anotar nada. Eu acabei a faculdade com um caderno e só usei 3 folhas. Meu segundo grau todinho usei umas 5. Esse é o meu nível. Você está me zoando que eu anotei até uma folha aqui, irmãos, ó. E aí ele falou assim: não, aí eu manda ali, né? Ele falou assim: não, eu entendo pior do que o Romão. E acabou então que ele mandou os dois juntos. Então eu entendia e ela escrevia. Mas se você gosta de escrever, ou se você não gostar de escrever, tranquilo também. Mas é importante que você saia daqui com essas 3 coisas no coração. Eu já falei um pouquinho, mas eu quero que você saia daqui. Isso bem claro na sua cabeça. O versículo 23, ele fala que todos pecaram. Você pecou, sim ou não? E aqui eu não estou falando de quantidade. Porque o que quebra a gente às vezes é pensar em quantidade, sim ou não? Ah, mas o cara pecou mais do que eu, pô. Não é assim que a gente discute em casa? Quem é casado aqui? Casado, todo mundo aqui? O que a gente usa o argumento? É quantidade, não é verdade? Quantidade e qualidade, né? Não, você pecou muito mais. Não, mas eu te perdoei muito mais. Mas você lembra? Aquele teu foi grandão, qualidade, né? A gente não trabalha assim, irmão, na cabeça, sim ou não? A gente trabalha com quantidade. Mas a gente esquece que todos nós pecamos. E no contexto da palavra de Deus, não tem pecadinho nem... Tem pecadinho e pecadão? Mas tem consequências menores e consequências maiores, sim ou não? Então isso está bem trabalhado na nossa cabeça, né? Então se a gente começa a lembrar disso, o versículo 23 diz assim, ó: todos pecaram. Então o que nos faz iguais?
nessa manhã, ou que nos faz iguais como igreja nesse lugar. Não é só o lugar, não é estar reunido aqui. Você pode estar aqui dentro e não estar aqui. Você pode ser membro desse lugar, mas não fazer parte desse lugar. E a minha oração é que nessa manhã você saia daqui não como participante desse lugar, mas que você seja realmente parte desse lugar. Você entendeu ou não? Lembrando, irmãos, pressão, é claro que existem consequências, isso a gente tem que lembrar sempre. Mas não dá para você sair daqui hoje, voltar para sua casa, olhar sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, seja quem for, ou aqui na igreja, o contexto que você quiser. Se você começar a entender que você peca como ele peca, o perdão vai fluir muito mais tranquilamente. Sim ou não, irmãos? Se eu entendo que o Fernando pode pisar na bola comigo um dia, ainda que ele se esforce a ser gente boa comigo o tempo todo, tudo que ele falou aqui é para me botar lá em cima. Mas ele pode pecar um dia comigo, irmãos? Não pode. Eu com certeza vou pecar mais vezes com ele. Então quando a gente começa a pensar dessa forma, o meu irmão, a minha irmã, aquele irmão que falou com a gente asperamente, eu sei que aqui não acontece isso. Acontece, não? Só lá em Camarão, onde eu estou na faixa de Gaza. Às vezes dá mole. Às vezes sai tão preocupado, Fernando, sabe? E aí, irmão, cadê aquele negócio que eu te falei? Cadê aquele louvor? Tá pronto? Nem sei, esqueci. Aí sai todo mundo revoltado, né? Mas se a gente lembra aqui que todos pecamos, todos nós pecamos, já alivia o negócio, não alivia? Caramba, mas o cara está nervoso, pecou contra mim. Mas eu vou liberar o perdão porque ele já liberou muitas vezes comigo. Você consegue imaginar quantas vezes tua esposa já perdoou você? Você já conseguiu pensar quantas vezes você já perdoou sua esposa também? Seu filho, seu pai? Imagine quantas vezes. E melhor ainda, imagine quantas vezes Deus já te perdoou. A gente gosta de falar de quantidade, só a gente não gosta, né, varão? A quantidade é só quando alguém te pega contra a gente. Mas quantas vezes Deus se botasse alertado? Se Deus botasse aqui, ó, Romãozinho, toma aí. Segura aí quantas vezes eu te perdoei. Hein, Roberto? Será que daria parede aqui? Não, a gente tem que pegar a parede da escola emprestado, né? Presta atenção, todos nós pecamos. Agora, olha que interessante. Isso é uma coisa muito louca, que aqui quebra a gente de vez. O versículo 20, como é que é? Arthur, Tutu, como é que é? Tocusco, Tancusco. Ô Tancusco, bota o 20 aí, Tancusco. Ele nem quer botar mais de raiva comigo. Vamos ler junto, fortinho. Por isso, olha só, irmãos, que coisa louca. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas suas obras, pelas obras da lei. Irmãos, não é só a questão de nós sermos, todos nós pecadores, que nos faz iguais. Mas a segunda coisa que é interessante é falar assim: todos nós não poderíamos alcançar a redenção por nossos esforços. Quer ver uma coisa? Quem gosta de correr aqui? Corre quantos km? 10 km. Tem alguém que corre mais que 10 km? Não? Então venceu. Qual é o teu nome? Hã? Diogo. Quem? O Tancão também? Quem? O Tancão? Ô Tocus, quantos quilômetros? 6 que ele falou. 6 quilômetros tá bom demais. Quanto é? 11? Te arrebentou. Papo fiado, papo fiado. Chama ele para correr amanhã. Chama ele. Duvido, chama ele. Já? Botou na furada? Ah, tá com 14. Faz 14. Mas vamos lá. Vamos deixar você, porque o dele que é papo fiado. Senti que ele não corre nada. Correu só uma vez na vida. Você corre direto. Ele é papo fiado. Vamos lá, você corre 10. Mas tu já fez 14. Já fez 14, 15. Mas não é a tua... Hã? No retiro? Então tá bom, perdeu, chegou atrasado, o ônibus já tinha ido, você foi correndo, tá bom. Mas vamos lá. Então você tem essa capacidade de correr 10 km. Você olhando para mim hoje, qual é a minha capacidade que você sugere que eu de corrida hoje? Que isso, varô? Está repreendido, Jesus. Olha aqui, varô, olha aqui, tá maluca. Trotezinho? Isso é corrida, é trote. Ô, varô. Mas lembra que eu falei?
Todos nós pecamos, por isso eu vou liberar perdão. Está perdoado, irmão. Deus te abençoe, vai em paz, entendeu? Se passar na rua, para mim, eu bato o carro, estou avisando logo. Mas presta atenção que interessante. Então o Diogo, é Diogo? O Diogo tem a capacidade de correr 10 km. Segundo a irmã ali, eu tenho capacidade de correr 100 metros. Né? 100 metros. 1 km. O Diogo vai fazer provavelmente 1 km, ele vai bater aí 5 por 1. Teu ritmo é 5 por 1. Tu vai para o 4 por 1, chega ao 4 por 1. Então vai para o 4 por 1, nesses 10 km tu faz 4 por 1. Então o meu, nessa minha motivação que eu estou hoje em dia, é 15 por 1. Né? Vou bater 1 km com 15, 12. Aqui, ó a pegada. Vou assim, né? Se tiver churrasco eu corro um pouquinho a mais. Mas vamos lá. Então o Diogo tem a capacidade de chegar a 10 quilômetros. Eu não tenho essa capacidade de chegar correndo. Qual é a tua capacidade? Se eu te perguntar hoje, qual é a tua capacidade? O que você é capaz? O que você responderia? Vamos lá. Só para ver se você está vivo. Vai e responde aí. Mas esquece de corrida. Tua capacidade. Seja tocar, seja cozinhar, seja... Quem? Motivar a pessoa, você deu para ver. Deus te abençoe. Me motivou pra caramba. Arrebentou. Uau. Vou até correr hoje para casa. Vou. Tá repreendido. Pode parar. Pode papo fiado. Vamos lá, alguém de verdade agora. Vamos de verdade. E vai me instruir. É professor agora, personal trainer. E personal trainer. Não, depois. Deixa assim. Então, obrigado, irmão. Obrigado pela tua palavra de sabedoria. Já vi que tu tem um dom de sabedoria. Presta atenção, irmãos. Estou brincando, tá, abençoado? Olha só. Todos nós temos capacidade. Amém, irmãos? Temos um que Deus deu pra gente. Temos pessoas que têm capacidade de montar quebra-cabeça com uma tranquilidade, sim ou não? Se me der um quebra-cabeça, é 2 anos, eu vou montar 3 peças. Meu cérebro não consegue se conectar com aquilo ali. Meu filho às vezes fala assim: pai, vamos montar carrinho de Lego. Não é que eu não amo meu filho, não. Eu olho aquelas pecinhas do Lego, eu não tenho como começar. Eu detesto ler guia, não leio. Mas olha que coisa louca, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Nenhum de nós temos a capacidade, ou tínhamos a capacidade de nos salvar sozinho. O Diogo correndo 10 km, eu quando corro 1, somos o mesmo. Perante a salvação. Isso nos torna um, irmãos. Isso nos torna iguais. Todos nós não tínhamos condição de se salvar sozinho. Por mais inteligente que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por onde você tenha vindo, da família que você veio, não conseguiria. Foi Ele, e por graça. Não é nem porque você é tão importante no reino, não. Não é porque você é o bambambam, não. E nem eu sou. Foi por graça, misericórdia. Nos alcançou. Quando eu fui para o campo missionário, eu fui em 2006. De vez, né? Eu fui muitas vezes voluntário. Mas de vez eu fui para a Malásia. Quando eu fui para a Malásia, cara, eu estou falando de missões, não tem nada a ver, né? Recair, né? Não, recair. Eu não resisto. Mas vou dar umazinha, a palhinha. Quando eu fui para a Malásia, olha que coisa interessante, irmãos. O colega que veio, que estava lá no campo, ele falou assim: não, eu tenho que ir de férias. Então, eu preciso estar de férias, não tem ninguém para ficar aqui. Eu preciso de um missionário para... Eu estava indo para a Indonésia. A junta falou assim: não, Romão, vai para a Malásia. Fica lá 1 ano na Malásia, para cobrir as férias desse missionário. Tu vai aprender o inglês, depois tu segue o caminho para a Indonésia. Irmãos, presta atenção. Quando eu cheguei na Malásia, a língua, o dia a dia oficial é inglês. Eles falam o mandarim, falam o cantonês, falam o hindi, falam o bahasa malaio, mas o oficial dá para falar com o inglês todo mundo. Eu estudei em colégio público. Fui jogador de futebol. Você consegue imaginar quantas aulas de inglês eu frequentei na minha vida? Matava todos, não é verdade?
Irmãos, eu fui para a Malásia. O meu nível na escola, quando eu fiz o teste, sabe qual foi? Chuta. -1. Você está de brincadeira, irmão? Você consegue imaginar você fazer um teste e dar -1? Nem 0 foi. Quem foi esse aí? Quem foi esse? Não estou te zoando, não. Eu nem pensei que isso existia. -1 não existe. Irmãos, eu sempre falei bem na escola. Blue, yellow, apple, teacher, good morning. Pô, tirava onda. Quando eu fiz a prova, -1, irmãos. Sabe, irmãos? Eu fiquei bolado com Deus. Falei, Deus, não, aí não, Deus. Tu me trouxe para Malásia para me humilhar, cara? Não, ele está zoando. Para falar que eu sou -1 no inglês. Estou vindo aqui de bom coração, me dei para a obra. Estou cobrindo as férias do cara. É claro que depois eu entendi por que ele botou no nível -1. Não é porque era muito ruim, não. Mas sabe por quê? Sabe qual era a minha classe? Era pessoas dos países menos alcançados do mundo. Arábia Saudita, Líbano, Sudão, China. Então Deus me colocou naquela turma e ali me usou para transformar algumas vidas ali. Mas isso aí é para missões de outro dia, amém? Vou cair em tentação não. Agosto, vamos lá. Mas olha que eu quero chegar onde eu quero chegar para você. Irmãos, o pastor Roberto está aqui, ele entende um pouquinho o que eu vou falar. A gente que vem do mundo do futebol, a gente vem pompudo. A gente vem marrento. O futebol é um esporte de marrentos. É bater no peito, eu sou o cara, eu sou, e pá, aquela coisa toda. A gente chegava no aeroporto, não pegava nada, o pessoal que fazia check-in pra gente, levava nossas malas. Alguém leva mala para jogador? Leva jogador? Tem uns 20, 30 lá para levar tudo lá. O hotel tá tudo guardado. Sempre foi essa vida que a gente teve. Só que Deus me leva para um momento, para uma situação, que Ele me bota no -1 no curso de inglês. Ele olha para mim e eu olho para algumas crianças dando treino e eu não sabia falar, toca a bola. Eu só fazia sinal. Irmãos, eu ia para as reuniões, porque o pessoal de lá não podia saber que eu não sabia falar inglês. Porque era uma franquia da BFC Brasília Football Academy. Como que eu vou falar agora para o cara que é dono da franquia que eu mandei um treinador que não sabe falar inglês para substituir outro cara que fala inglês fluente? Você consegue entender ou não? Só brasileiro entra numa furada dessa, não é verdade? Brasileiro é sem noção futebol clube, né, a gente? Irmãos, eu falava, no meu coração eu falei, Deus, eu vou falar 2 yes para tudo e 1 no. 2 sim e 1 não. Irmãos, eu ia para a reunião, o pessoal falando inglês, eu não entendia nada, eu só falava, yes. Yes. Aí o cara, yes, eu, no. Senti que eu dei mole, irmão. No. Irmãos, eu ia para torneios, 6 campos acontecendo, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. E eu coordenando todas essas molecadas, mais de 100 e poucos moleques no torneio. E eu lá no microfone falando o lugar, eu vou entender alguma coisa? Sub-12, playing the field e tal. Eu estou lá, ó. E vi os pais nervosos, irmãos. Coach. Our game. Eu falei, eu mandava para ele. Eu aprendi num filme essa palavra. Falei, relax. Eu aprendia, eu ia no culto em inglês, então eu gostava das palavras. Tinha um pastor, esse veio lá da África. Ele falava assim, ó. Today's the day. Hoje é o dia. Today's the day. Falei, caraca, que frase maneira, maluco. A minha preleção nos meus torneios era Today's the day. E eu ia aumentando, entendeu? A voz, porque não tinha mais o que falar. Today's the day. O moleque falou, caraca, não tem instrução, não tem nada, não tem posicionamento. Irmãos, fomos campeões em vários torneios. Eu peguei a escolinha do cara com 100 pessoas. Quando ele voltou tinha 400 e poucas.
Quando ele saiu de lá, era uma escolinha de futebol. Quando ele voltou, tinha crianças especiais, tinha trabalho com refugiado, tinha trabalho com centro de dependente químico, tinha trabalho da comunidade. Sabe por quê, irmãos? Que não era sobre o Romão, era sobre o Rei da Glória. O Rei da Glória. É sobre Ele. É Ele. É o nome que está acima de todos os nomes. O nome tem que ser exaltado. Sabe? A gente não poderia se salvar sozinho. Eu vou te falar mais. Nem agora que você já foi alcançado pela graça, tu continua pecando. Tu continua lutando todos os dias. Tem dias que a gente vence alguns jogos, tem dia que a gente perde de goleada. Tem dia que a carne grita alto. Tem dia que a gente está aqui doido para não estar aqui nesse lugar. Tem dia que a gente está aqui para ministrar e fala assim: caramba, se o pessoal daqui soubesse o que eu fiz essa semana, nem deixaria eu subir no púlpito. Mas foi pela graça. Mas não foi uma graça qualquer. Bota o 24 aí, fera. Olha o que fala o 24. Sendo que há em Cristo Jesus, todos nós também fomos alcançados e justificados pela mesma pessoa. Você está entendendo, sim ou não? Você era pecador, você não conseguiria se salvar sozinho, e todos nós fomos salvos pela mesma pessoa. Não foi por Paulo, não foi por Apolo, mas foi pelo nome que está acima de todos os nomes. Às vezes você perde tempo. Eu gosto mais do pastor Roberto, ele que vai pregar, hoje eu vou no culto. O pastor Fernando eu gosto, eu vou hoje. E vai vir o pastor Romão, hoje eu vou lá. Que bom que ninguém foi salvo em meu nome. O evangelho é de Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o alto preço. Eu não pagaria por você. Me esforçando muito, talvez pela minha esposa e pelos meus filhos, eu morreria na cruz hoje. Se me pegasse num dia bom. Porque se me pegar num dia que eu estou meio bolado com ela, talvez ia para a vala do mesmo jeito. Eu sei que você não briga, eu brigo com minha esposa. Tem dia que eu queria falar assim: tomara que essa minha esposa ela, sabe, vaze daqui, sabe? Tem dia que eu queria pegar minha mala e Deus te abençoe, foi um prazer te conhecer. Sei que isso não acontece com você, amém? Só comigo, que estou no processo de criação, nova criatura. Mas sabe o que tem me ajudado na minha caminhada? E quero que te ajude. Foi Jesus. Esse é o único nome. Aí quando você olhar para o lado, tu olhar para frente, para trás, tu vai falar assim: caramba, ali está um que era pecador igual eu. Um que não podia ser salvo igual eu também não conseguia fazer sozinho. E ele foi salvo por Jesus, igual eu fui também. Isso nos faz ter um senso de um só corpo, uma só equipe, com diferentes dons, diferentes talentos, mas iguais. O dedinho, a cabeça, o peito, a coxa, todo mundo igual. Você quer ver como é que você quer ver? Dá uma topada no dedinho aí. Corta um dedinho. Corta a orelha. Corta o nariz. Somos um. Precisamos tratar todos igualmente, irmãos. Todos. Na minha igreja, costumo dizer para as pessoas: quando você chegar nesse lugar chamado igreja, porque a gente pensa que igreja é só isso aqui, não é? Às vezes a gente não pensa que a igreja é só aqui. Quem pensa igual?
Aquele lugar que vocês usam para estacionamento é igreja ou não? É igreja ou não, irmãos? Tem alguém que fica por lá, não? Ou o carro fica sozinho lá? Hã? Ali do lado ali é igreja ou não é? Para a educação. A cantina é igreja ou não é? A salinha das crianças é igreja ou não é? Mas a gente pensa que igreja é só aqui, né? E a gente trata pessoas diferentemente. A gente chegar no estacionamento é um tratamento. O cara manda estacionar de um jeito e ele fala assim: não, estaciona do jeito que eu quiser. O carro é meu. O carro é meu. Então ele não tem autoridade lá? Hã? Ele que resolveu ir lá para o estacionamento hoje, de sacanagem? Foi, irmãos? Me ajuda aí, pastor. Foi assim, pastor? Hã? Não, mas é assim? Ele chegou lá hoje e falou assim: hoje eu vou ficar no estacionamento. Ah! É assim? Alguém botou lá o, como é que é? O parrudo lá, como é que é? O tocusco. Pô, nome difícil pra caraca, tancusco. Ah, músculo, tanque com músculo. Ah, agora eu entendi, tancusco. Ele resolveu ir lá pra cima hoje. Foi? Pessoal ali na frente ali, a recepcionista ali, quem é que tá aí na frente aí? Levanta a mão aí. Aquele mano lá não tinha o que fazer, nem aquela menina falou assim: eu vou ficar aqui na frente em pé, para doer minhas pernas um pouquinho. Fiquei muito sentado essa semana. Irmão, você está entendendo? Dá um glória a Deus, só pensa se você está vivo comigo. Sabe, irmãos, quando a gente entender que somos iguais, nós vamos tratar todos igualmente. O mesmo bom dia que você vai dar no estacionamento é o mesmo bom dia para o pastor Roberto. O mesmo abraço que tu vai dar lá, tu vai dar aqui também. O mesmo que tu vai sair daqui e falar: porra, irmão, que palavra, falei, tu é fera. Tu vai dar pro tocusco lá, ó. Que se o tocusco não projeta, eu não falo nada. Mudou um pouquinho a perspectiva de evangelho ou não? Me ajuda aí, irmão, pra ver se eu estou sozinho. Sim ou não? Sim. Faz sentido? Faz sentido. Somos um corpo, onde o cabeça é Cristo. E sabe o que é mais legal? Eu sou pastor da primeira igreja batista em Senador Camará. Estou aqui na igreja metodista de Cosmos. E somos do mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo. Onde o nome que tem que ser glorificado é o nome de Jesus Cristo. Romanos 12 fala sobre isso, 4 até o 5. Coríntios também fala. Eu estou partindo para o final. Por enquanto foi só um aquecimento, foi um bate-volta, pá. Agora vem a parte mais gostosa. Quem está preparado para a parte mais gostosa? Quem é que deixa um pedacinho de carne para o final aqui? Levanta a mão. Tem uns que não aguenta, come logo, né? Aí a última garfada é arroz, sem gração, né não? Acabar a comida com arroz não existe. E acabar a comida com a rúcula? Tá maluco, isso não existe. Não, mas acabar com a rúcula não dá. A última tem que ser uma carninha. E alguns que não resistiram, uma coquinha gelada, né? Pau. Que o olhinho enche de água, né? Ah. E aí a gente fecha com chave de ouro. Mas eu queria pensar com você. Não precisa botar não, tá, o musculoso. Tem um texto da Bíblia que me deixa muito impressionado. E eu queria compartilhar assim rapidinho com você, porque isso vai nos ajudar a sair daqui muito mais assim, entendendo o que é tudo que a gente falou aqui, para ser um. Você lembra daquela história de Atos, capítulo 10, que Cornélio estava orando? Quem lembra de Cornélio? Amém? Então Cornélio estava orando, e um anjo aparece para Cornélio. E esse anjo fala para Cornélio assim: ó, Cornélio, fala, irmão, firme, irmão, vou te ver, moleque. E Cornélio fala assim, ó, o anjo fala para Cornélio, ó, chegou até o trono as suas ofertas e as suas orações. Sabe quem era Cornélio? Um gentio. Era judeu. Mas a oração dele e as ofertas chegaram no trono.
Eu sei que isso aí deixa muita gente meio assim esquisito, né? Você sabia que Deus já ouviu muitas orações de muçulmanos? Você sabia que estamos no meio do Ramadã nesse momento? E no final do Ramadã tem a noite do poder, onde eles então oram e entendem que Deus vai manifestar o poder dele e vai fazer alguma coisa. E sabe qual é a boa notícia? O nosso Deus, o Todo-Poderoso, faz verdadeiramente. E mesmo muçulmano, irmãos, com fé nesse Deus que ele não conhece, Deus se revela a ele, pessoas têm se transformado na mesquita. Deus tem se revelado em sonhos, pessoas têm se convertido lá. Porque ele é o único, o Deus Todo-Poderoso. E aqui a palavra diz para Cornélio, ó, as suas ofertas e as suas orações chegaram no trono. Mas olha que loucura. Nesse mesmo contexto aqui, de Atos 10 até de 9 a 23, tu vai ler depois em casa, pelo Atos 10 todinho, tem outra pessoa também orando, que é Pedro, Simão Pedro. E ele começa a ter visão. E a visão aparece alguns animais que na lei dos judeus era impuro. E fala para ele o quê? Comer. Mas olha que coisa doida. Pedro fala assim, eu vou comer nada. Pô, sabe quando come coisa impura? Mas quem estava falando com ele, irmãos? Quem estava falando com ele, irmãos? Deus. Você consegue entender um pouquinho? Quando a gente está fora dessa visão, que somos também pecadores, que fomos, não podíamos nos salvar sozinhos, que nós também fomos resgatados só por Jesus Cristo, somos todos iguais, como diz Romanos, diz Coríntios. Até mesmo pensamos que somos mais inteligentes que Deus. Deus está mandando para ele, coma. Mas ele está falando, não, Deus, não vou comer não, pô. Eu sei muito melhor que você. Tem coisa que Deus fala com a gente, ó, é com esse irmão que tu vai caminhar, ó, ama esse irmão, tu vai servir com esse irmão, o que a gente faz? Com esse irmão não, pô. Não, com ele eu não tenho muito tempo, eu não gosto do temperamento dele não. Eu prefiro aquele ali, não é assim que a gente faz? E Deus está falando, não, é com esse mesmo. É esse aí que você vai afiar ferro com ferro. Presta atenção, irmãos. Pedro fala assim, não, animais que eu não considero imundo. Deus mandava ele comer e ele se recusou. E Deus falava para ele, não chama de impuro o que eu tinha purificado. Irmãos, presta atenção, não chama o seu irmão de impuro, porque o Espírito já purificou ele. Foi Deus. Deus está falando para Pedro, Pedro, como é que tu pode chamar de impuro o que eu purifiquei, cara? Tu é sem noção, futebol clube. Eu que sou o dono do negócio, eu que sou o dono das camisas, eu que distribuo para quem quiser, cara. Pai de bobeira. Come essa babaca logo, rapaz. Já de ser bobo. Nesse mesma luta que está ali Pedro ali, na carne e tal, né, do Espírito os homens gentios que Cornélio tinha enviado, chegou na casa dele. E Deus manda para ele, abra e vá com eles. Quem você tem caminhado? Talvez você tenha se achado tão bom. Tu passa na tua vizinhança com um ar tão soberbo por ser crentão, né? E tem uma mulher que talvez dá boca. Tem uma menina prostituta. Talvez nessa mesma rua tem gente querendo tirar a própria vida. E eles estão só assim, ó. Ai, como seria bom se ele desse um bom dia para mim. Ah, como seria bom se eu pudesse conversar com ele para me viver a mesma coisa que ele vive. Eu vi isso de um traficante lá no Paraguai, quando eu fui fazer um trabalho lá. Ele falou assim, os crentes da tua igreja nunca me deram um bom dia. Eu falei, não é da minha igreja não, eu sou lá do Brasil. Estou aqui só de férias. Ele falou, meu pai me odeia. Meu pai me xinga de todo palavrão que você possa imaginar. Minha mãe me espanca todos os dias. Mas eu falei com ele, mas Deus te ama. Ele falou, como é que você pode falar que Deus te ama? Ele falou, porque eu mudei as minhas férias lá do Rio de Janeiro para vir aqui no Paraguai, um lugar feio como esse, um calor miserável, pagando para estar aqui para pregar o evangelho para você. E aquele menino então me abraça chorando, entrega a vida a Jesus Cristo. Era o chefe do tráfico do Paraguai.
Quando eu voltei lá em julho, ele estava trabalhando na casa de material de construção. Porque o poder de Jesus transforma. Mas vou chegar aonde eu quero chegar. E aqui eu vou fechando. O pessoal do louvor pode chegar para cá. Mas olha que coisa linda. Em Atos 10, 24 até o 48, Pedro chega na casa de Cornélio. Você está entendendo ou não? Pedro chega lá. E sabe o que acontece? Pedro ouve o testemunho do gentil, pastor. Cornélio começa a falar com Pedro. Olha só, estava eu aqui, cara. Eu nem sei o que aconteceu, mas um anjo chegou aqui. Eu nunca tinha tido essa experiência. Deus falou comigo também. Tu acha que Deus fala só contigo? Tu acha que Deus é exclusivo seu? Deus é o Senhor de todas as nações. E Jesus Cristo morreu por todos, não só os que estão aqui dentro, porque tem muitas ovelhas também que é do aprisco que estão aí fora. E sabe o que aconteceu? Pedro então, quando estava ouvindo o testemunho, sabe o que a palavra de Deus fala? Que o Espírito Santo de Deus veio com poder naquele lugar. E todos eles foram batizados, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Pedro fala? O que eu posso fazer mais? Tem água aqui, vamos batizar todo mundo. Poderia acabar aqui esse texto, sim ou não, irmãos? Só que se você for para Atos 11, sabe o que acontece? A igreja chama Pedro para explicar porque ele estava na casa do gentio. O que você estava fazendo na casa do gentio, cara? Nós somos judeus. O único detentor da palavra de Deus. Nós somos o bambambam da história. Deus só se revela a nós. E Pedro fala: você, rapaz, olha só, eu sei de tudo isso, mas enquanto eu estava lá, o Espírito veio. O Espírito veio. O Espírito é livre. O Espírito veio e pegou todo mundo. Foram batizados. E a igreja fala: então chega a conversa. O Espírito agora age também no jeitinho. O Espírito não está preso aqui, não está preso em Camará. Ele é rei das nações. É o Espírito. O Espírito é soberano sobre a macumba, é soberano sobre a mesquita, é soberano sobre o bar, sobre a boca de fumo. É o Espírito. Porque todos nós fomos salvos pela graça. A gente não poderia ser salvo sozinho. E foi pelo mesmo nome, Jesus Cristo. Você não é o bambambam da história. Essa obra vai seguir sem você. Essa obra vai seguir sem mim. Que é Ele, Jesus, o nome acima de todos os nomes.